A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo o capítulo 18 do Êxodo, amém? Vamos estar lendo sobre Jetro, amém? O sogro de Moisés, que vai trazer a ele sua esposa e seus filhos, amém? E aqui nesse capítulo também, meus irmãos, vocês vão ver como Jetro aconselhou Moisés para que Moisés dividisse com alguém e levantasse pessoas para auxiliar durante a obra, meus irmãos, para que ele não ficasse enfadado. Amém? Olha como é importante alguém mais velho nos aconselhar. Sempre devemos escutar o conselho dos mais velhos. Amém? Ora, Jetro, sacerdote de Mídian, sogro de Moisés. Olha, nós já vemos que Jetro era sacerdote. Meus irmãos, ainda não existia o sacerdócio levítico. Meus irmãos, o único sacerdócio que se tem conhecimento de um só Deus é o da ordem de Melquisedeque, meus irmãos. Ele é da ordem de Melquisedeque? Não sei, meus irmãos, porque ainda não tinha o sacerdócio levítico. Ouviu todas as coisas que tinha feito a Moisés, que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito, ou seja, Jetro era um sacerdote de Midian. E ele ouviu todas as coisas que o Deus de Israel tinha feito a Moisés e ao povo de Israel, como ele mesmo tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que lhe enviaram, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Ou seja, meus irmãos, o sogro de Moisés, ele tomou Zípora e os 2 filhos de Moisés e o levou até Moisés, meus irmãos. E no pôs Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Ou seja, meus irmãos, aqui é um encontro entre Jetro e Moisés, que trouxe a esposa de Moisés e os seus 2 filhos, ou seja, Jetro trouxe a sua filha com os filhos de Moisés até ele. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Ou seja, meus irmãos, eles se cumprimentaram, eles conversaram e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Meus irmãos, aqui Moisés começou a contar a história, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito, como tinha sido a caminhada deles. Meus irmãos, Moisés aqui não viveu nem 1/3 do que ele ia viver em Números, meus irmãos. Quem leu o livro de Números, quem leu toda a Torá, sabe como é épico, meus irmãos, o jeito que eles saem, meus irmãos, o jeito como eles começam a derrubar as outras nações, meus irmãos. As nações começam a cair diante deles. Meus irmãos, eu pretendo dar sequência no livro de Números, sim. Amém? Por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios, da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Ou seja, meus irmãos, Jetro está bem dizendo o nome do Senhor, que livrou cada um deles da mão dos egípcios, que tirou Israel do domínio dos egípcios.
Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram o sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão, todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Aqui, meus irmãos, o Jetro, sogro de Moisés, vai fazer uma oferta ao Senhor, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com Moisés e com seu sogro. E aconteceu que no outro dia Moisés sentou-se para julgar a causa do povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Ou seja, meus irmãos, Moisés está agindo conforme um juiz, meus irmãos. Ele estava julgando a causa de todo o povo, ele sozinho. E olha o que Jetro vai falar. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, o povo disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim consultar a Deus. Ou seja, Jetro estava vendo uma coisa errada ali, meus irmãos, e perguntou, como quem não quer nada, a Moisés, e Moisés explicou o que estava acontecendo ali. Disse Moisés a seu sogro: porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Meus irmãos, aqui era uma lei praticamente não tinha muito o que falar da lei, meus irmãos, porque a lei ainda nem tinha dado a ele. A lei que ele tinha conhecimento da circuncisão, os estatutos, mas da lei mesmo ia vir mais para frente, meus irmãos. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que tu fazes, totalmente você desfalecerá, assim você como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, você sozinho não pode fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será com você. Tu, pelo povo, diante de Deus, leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz saber o caminho que devem andar, o que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens, rapazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-se sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá a seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro. Ele fez tudo quanto tinha dito, e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, maioria de 1000, maioria de 100, maioria de 50, maioria de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. Um negócio árduo trouxeram a Moisés. Todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés de seu sogro, a qual foi-se a sua terra. Meus irmãos, aqui o sogro de Moisés deu uma instrução para ele, para que ele reunisse e separasse um grupo de 10, grupo de 100, grupo de 50, para que cada um julgasse as questões do povo, e todo negócio grande eles levassem a ele, mas todo negócio pequeno eles julgassem entre eles. Meus irmãos, aqui é como se Jetro estivesse ensinando Moisés a diminuir a carga, porque Moisés ia se sobrecarregar, meus irmãos. Ainda estava no começo do ministério dele, meus irmãos. No comecinho do ministério de Moisés. E assim ele foi ensinando, meus irmãos. E assim eles foram executando. Moisés executou direitinho o que Jetro ensinou ele a fazer. Meus irmãos, é assim que tem que ser. É assim que devemos fazer, meus irmãos. Porque nem sempre as coisas vão ser fáceis, meus irmãos. Nada é fácil. E nós devemos sim saber que nem tudo a gente vai resolver sozinho. A gente não é nenhum Superman. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.